texto, olhando a projeção, e assim é útil para você entender melhor esses conceitos. Então, Paulo começa assim no versículo 13. Vocês, ele diz aí, né? Eu estou aqui, como vocês percebem desde o começo, eu não estou usando aquela linguagem pronominal clássica, antiga, vós, tu, mas estou usando a linguagem mais coloquial, né? Vocês, eu, nós, porque na verdade é assim que a gente fala hoje em dia, né? Nós não conversamos com as pessoas na rua falando vós, tu, a gente não usa esses pronomes hoje em dia, então estou aqui numa linguagem mais coloquial e é bem cabível, a linguagem que Paulo está usando também é bastante coloquial nesse sentido. Então, ele diz, vocês, porém, para a liberdade foram chamados. Uma frase aí muito poderosa, que ele já vem usando há algum tempo, essa palavra, né? Eleuteria, que significa liberdade e que era muitas vezes aplicada à compra de escravos, à libertação de escravos. Por isso que eu coloco até entre parênteses aí alforria, né? Que nós entendemos bastante disso no Brasil, porque o Brasil foi um país escravagista e essas leis valiam, de certa forma, aqui também no Brasil, né? Evidentemente, um tempo de muita injustiça. Mas o ponto aqui é não uma coisa física, e sim uma coisa espiritual, né? Ele fala, para a liberdade, então, de uma escravidão espiritual, nós fomos chamados. Nós estávamos numa situação de escravidão espiritual, e o Senhor, então, nos chamou para que nós saíssemos daquela situação. Então, o chamado de Deus, e essa palavra aqui, né, eclétete, veja, ela até lembra um pouquinho eclesia. Eclesia é o termo grego para igreja, que significa os chamados para fora, os chamados para sair de algum lugar, eclesia, chamados para fora de um contexto, de uma situação. Esse termo chamado é um termo muito usado no Novo Testamento para conversão. A conversão é um chamado, porque ela, de certa forma, não é uma atitude que nasce no homem em si mesmo, na pessoa. Alguém chama de fora, alguém convoca, uma convocação, um chamado. Se nós lembrarmos do estado descrito, né, o estado que a Bíblia descreve os perdidos, né, como nós estávamos outrora, mortos os nossos delitos e pecados, então a conversão é um chamado para a vida. A melhor ilustração que nós temos é o milagre que Cristo realizou diante do túmulo de Lázaro. Lázaro está lá, morto há 4 dias, ele não tem a menor possibilidade e condição de sair daquele túmulo por si mesmo. Ninguém ali à volta pode fazer isso também. Então ele está irremediavelmente morto, perdido, sem condição de se salvar. Mas de repente alguém para na frente daquele túmulo, alguém que tem poder de chamar, poder de convocar, de chamar os mortos à vida. E é exatamente isso que Jesus faz, né? O que ele fala quando Lázaro vai ser ressuscitado? Ele apenas diz, Lázaro, vem para fora. Essa é a ordem que ele dá. Um chamado, uma ordem, o poder da vida está nessa ordem, porque é a palavra criadora. É o poder da palavra de Deus, o poder da palavra criadora. Quando Jesus diz, Lázaro vem para fora, não é um pedido, é uma ordem. Não é um mero pedido, ele não está implorando, ele não está pedindo, faz o favor, Lázaro. É uma ordem. É uma ordem que não pode ser negada, porque é a ordem do Todo-Poderoso, que quando fala, realidade se faz. É a mesma ordem, a mesma palavra, o mesmo poder que um dia
disse: haja luz. Quando não havia luz, tudo era vazio, tudo era trevas e vazio, sem forma e vazio. E o Senhor disse: haja luz. Sua palavra, sua ordem, sua fala é um chamado para trazer as coisas à existência. Por isso que o autor aos Hebreus fala que o Senhor criou o mundo do nada pela palavra. Todas as coisas vieram à existência do nada pelo poder da palavra. É o poder daquele que chama as coisas que não são para que sejam, para que existam. Então, ele criou o mundo assim, e ele recria nossas vidas desta mesma maneira, com esse mesmo poder, com essa mesma palavra, com esse mesmo chamado. Paulo aqui está dizendo: vocês, irmãos, não se esqueçam disso, se lembrem sempre que vocês foram chamados, alguém os convocou, alguém lhes deu uma ordem, os tirou pelo poder da palavra de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Então, ele dá essa declaração, né? Vocês, porém, para a liberdade foram chamados, e usa, então, o termo irmãos, né? No plural, aí, o famoso adelphoi, adelphos, né? Irmão, adelphoi é o plural, irmãos, mas está aqui numa forma grega chamada de vocativo, né? Então, teríamos que colocar mesmo um O aí na frente. Sei que isso já é um tanto quanto antiquado usar esse tipo de linguagem, né, em português, mas ele está convocando também. Vocês foram convocados, eu estou convocando vocês agora também, para vocês entenderem isso. A gente fala isso é um vocativo. Então, irmãos, é uma ênfase para que eles percebam a grandiosidade desse estado de liberdade ou de libertação que eles se encontram graças ao chamado de Deus. Vocês, porém, para a liberdade foram chamados, ó irmãos. Mas, cuidado, né? A ideia é apenas não a liberdade para a oportunidade à carne. É mais ou menos, eu sei que a tradução fica meio truncada assim, porque eu coloquei as palavras basicamente na mesma ordem que elas aparecem na língua grega, mas o sentido fica bem fácil de entender. O que ele quer dizer é o seguinte: liberdade não significa libertinagem. Vocês foram livrados da escravidão, mas não para acharem que são livres para fazer o que quiserem. Não para pensar que agora vocês não têm mais senhor. Vocês foram tirados de um senhor terrível. Mas vocês não se tornaram senhores de vocês mesmos. Então, porque se vocês forem senhores de vocês mesmos, na verdade vocês vão obedecer à sua carne. Vão obedecer à sua natureza caída. O sentido de carne que Paulo usa aqui, né? E na maior parte das suas cartas, quando ele usa esse termo sarx, que significa carne, não é no sentido físico, no sentido espiritual, de natureza pecaminosa, natureza decaída, não é corpo propriamente dito, mas é a natureza humana decaída, pecaminosa, que herdou o pecado de Adão e que age em consonância com esse estado de queda espiritual. Então, vocês foram chamados para a liberdade, mas não para usar mal essa liberdade. Não para usar essa liberdade de forma errada, equivocada, porque isso é dar oportunidade à carne. Então, para quê? Para que vocês foram libertados? Ele diz, ao contrário, através do amor, sirvam uns aos outros. Através do amor, ele introduz aqui, né, esse termo que, então, no restante desta passagem vai ser tão importante,
Paulo ele costuma fazer isso, sempre antecipa, né, uma palavra ou outra, e depois ele retoma esse conceito e vai tratar isso detalhadamente. Então, através do amor, sirvam uns aos outros. O que significa ser livre? Significa ser livre para não mais obedecer a si mesmo, não mais obedecer aos seus impulsos carnais, aos seus impulsos pecaminosos, e deliberadamente servir ao próximo, servir a quem está do lado. Então, a ideia de, quando ele fala servir uns aos outros, é porque é sempre uma via de mão dupla, né? Uns aos outros servindo. Então, o serviço, e essa palavra é interessante, né? Porque ela significa basicamente escravidão também, é o mesmo termo para escravo. Se dissesse agora, vocês podem ser escravos uns dos outros. Não precisam ser escravos de si mesmos, mas são escravos uns dos outros. Escravos libertos, formalmente libertos, mas que decidem servir. Não são obrigados a servirem, porque foram libertos, mas dizem, mas eu quero servir. Eu quero ser um servo, eu quero servir ao meu próximo. O que leva alguém a fazer isso? O que leva alguém que, uma vez que foi liberto, né, poderia pensar assim, vou para muito longe, vou fugir desse lugar. E ele diz, não, vou ficar e vou continuar servindo. Havia casos assim antigamente também, de escravos que os seus senhores diziam, vocês estão livres, podem ir embora, não precisam mais ficar. E eles diziam, mas nós queremos ficar. E vamos continuar servindo porque, por amor, não por medo, não por temor, não por simples, puro respeito, mas acima de tudo por amor. Então, o elemento central é o amor. Só o amor leva livres a se tornarem servos. Servos uns dos outros. Como ele mencionou, então, o termo-chave, a palavra mágica, através do amor. Então, ele conclui, pois toda a lei, em uma palavra, é cumprida. Toda a lei, não parte da lei. Os judaizantes, eles estão exigindo que os crentes da Galácia pratiquem umas 3 coisas lá, que são colocadas como de grande destaque. Paulo já disse que fazer isso não garante nada, ao contrário, porque obriga, exige alguém a cumprir toda a lei, então, naquele modelo de observar estritamente uma lista de mandamentos formais, externos, ou seja, um caminho impossível de ser alcançado, completado, cumprido. Mas, por outro lado, ele diz, a partir do momento em que nós entendemos a nossa posição de libertos, pelo poder do chamado de Deus, então já não somos mais escravos de nenhuma natureza, mas pelo amor decidimos livremente servir ao nosso próximo. Então, num sentido, cumprimos toda a lei. Porque cumprimos a lei naquilo que é eterno da lei. Naquilo que é o princípio eterno da lei. A lei deve ser sempre estudada, entendida, a partir do conceito de princípio eterno
eterno e aplicação temporária, local. Nós sempre devemos olhar para os mandamentos do Antigo Testamento, não só os 10, mas todos aqueles mais de 600 que existem, entendendo que por trás de cada um deles existe um princípio eterno, imutável. Por trás de cada um deles existe um princípio eterno, imutável. Mas o próprio mandamento em si, frequentemente, tem uma aplicação condicionada ao tempo, à época, ao local. Eu já mencionei alguns desses aspectos, de alguns desses mandamentos do passado, alguns até bem curiosos, né, sobre, por exemplo, né, se falava, se você vai construir uma casa, a lei dizia, você tem que fazer um parapeito se você construir um segundo andar, para que você não seja culpado, né, do sangue do seu próximo, que vai subir lá e vai cair. Uma aplicação muito própria para o estilo de construção de casas daquele período, e que também tem validade para nós hoje. Existe um princípio eterno por trás daquele mandato direto, que é: cuide da vida do seu próximo. Um outro mandamento da lei dizia que quando alguém precisasse fazer as necessidades básicas em algum lugar, ele precisava cavar um buraco, e depois cobrir. E isso é posto como uma lei, né? Se a gente fosse usar a aplicação literal dessa lei, nós não podíamos ter banheiros nas nossas casas. Nós tínhamos que ter um quintal com uma pá, né? E cada vez, precisando de um banheiro, pega a pá e vai lá no finalzinho do quintal. Se fôssemos interpretar isso, não, cumprir literalmente. Isso foi uma lei local aplicada por um período de tempo. Mas há um princípio por trás disso que é eterno. Qual é o princípio por trás disso que é eterno? Um princípio de higiene, de respeito ao próximo, de cuidado, né? De cuidar da saúde, um princípio eterno. Em Corinto, o apóstolo Paulo ordenou que as mulheres usassem véu, usassem o véu na cabeça. E que se elas não quisessem usar o véu, então que elas raspassem o cabelo. Porque não usar o véu, ele disse, é dar uma demonstração de infidelidade, de não submissão. Por que é que ele usa esse princípio do véu, que é uma aplicação local, cultural, mas por trás tem um princípio eterno? Qual é o princípio local, cultural? É o significado que o véu tinha lá no primeiro século, naquela cidade. Se alguém tentar aplicar esse princípio do véu diretamente aqui para as mulheres do século XXI, não vai ter significado nenhum. Porque o significado que o véu tinha no primeiro século não está mais presente na nossa cultura hoje. Então, seria o mesmo que tentar importar a cultura do primeiro século para hoje. Mas o princípio eterno por trás da ordem de Paulo, mulheres usem o véu, qual é? E esse princípio continua valendo, porque ele é eterno. É basicamente o princípio do respeito ao marido. Porque quando a mulher não usasse o véu lá, ela estava desrespeitando o seu esposo, o seu marido, dizendo, eu não me submeto a ele, ele não é, eu sou livre, eu sou autônomo, independente, ninguém manda em mim. Mais ou menos essa
essa ideia. O princípio da submissão feminina é eterno. É um princípio eterno. Mas que pode encontrar aplicações locais e temporais em determinadas épocas. Mas o grande princípio eterno por trás de toda a lei, Paulo fala aqui, se resume numa só palavra. Uma só palavra resume o princípio eterno da lei: amor. E Paulo não está inventando isso, o próprio Cristo já explicou dessa maneira. Quando ele resumiu as 2 tábuas da lei, dizendo: você precisa amar a Deus, mais do que tudo, mais do que qualquer outra coisa. E isso significa cumprir a primeira tábua da lei, que eram 4 mandamentos, que terminava no guardar o 7º dia, que era um modo de consagrar ao Senhor uma parte do seu tempo. Portanto, o amor é o princípio por trás dele também, como de todos os outros mandamentos. E resumiu a segunda tábua dizendo: e você tem que amar o seu próximo, como você se ama. E com isso não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, não vai adulterar, não vai, porque quem ama não faz isso com o seu próximo. Então, o princípio por trás da lei, Paulo diz, é uma só palavra, e ele dá uma ênfase. Esta aqui, ele diz, esta aqui, amará o seu próximo como a si mesmo. Mas aí o contraste, que Paulo faz frequentemente nas suas cartas também. Se, porém, mordem e devoram uns aos outros, e a linguagem aqui de Paulo é assim, de briga de cachorro. Quando você vê um monte de cachorro ali brigando por um pedaço de carne, tem um monte de cachorro bravo, faminto, e você joga um pedaço de carne ali para esse bando de cachorro, o que eles fazem? Eles pulam todos ao mesmo tempo naquele pedaço de carne, e abocanham, e se abocanham também. Então ele diz: se porém mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não serem destruídos mutuamente. Então, veja os extremos aqui, os extremos representando uma vida centrada no próximo e uma vida centrada em si mesmo. Aquele que tem uma vida centrada no próximo é aquele que é livre, porque ele decidiu, uma vez que ele foi liberto, alforriado por Cristo, se tornar um servo do seu irmão, um servo do seu próximo. Ele faz isso por amor. Ao fazer isso, sem perceber, ele cumpre o princípio eterno de toda a lei. De toda a lei. Mas aquele sentimento faccioso, aquele sentimento que entrou na mente dos gálatas por causa daquela pregação falsa dos judaizantes, que dizia: vocês têm que se circuncidar, vocês precisam guardar essa parte da dieta judaica, vocês precisam guardar o calendário, produzia neles um senso de orgulho, um senso de superioridade, um senso de só nós somos os certos, todos os outros estão errados. Sabe qual é o espírito que alimenta as seitas? O espírito que alimenta as seitas é o espírito da exclusividade. Nós somos exclusivos. Só nós
fazemos as coisas corretamente. Só nós vivemos da forma correta. Estão todos errados. Esse senso de superioridade, né, que Paulo vai chamar daqui a pouco de glória vazia, é o que mais alimenta morder e devorar uns aos outros. Porque não é um espírito de amoroso serviço, é um espírito de altiva soberba e autossuficiência, o que Paulo chama de escravidão. Isso, no fundo, é pura e simplesmente escravidão. Verso 16. Querem saber como se livrar desse espírito de soberba e escravidão e se tornarem de verdade servos que praticam a lei, mesmo sem colocar isso como o intuito principal. Ele diz: precisam entender a relação entre, eu já mencionei isso no passado, por isso eu vou repetir isso aqui, entre o indicativo e o imperativo. Não sei se vocês lembram dessa parte que eu mencionei meio que brevemente numa das mensagens anteriores. Se a gente quer entender ética paulina, o conceito paulino de ética, ela está sempre baseada na relação entre o que a gente chama de indicativo versus, não seria versus, mas igual a imperativo. O indicativo é quando a gente usa o verbo para descrever uma coisa, certo? E o imperativo é quando a gente usa o verbo para dar uma ordem, para exigir alguma coisa. A religião legalista, ela está sempre exigindo. É da natureza do legalismo, por ordens, por leis, exigências, fardos. Jesus fala, atam pesados fardos. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês atam fardos pesados nas costas das pessoas, mas vocês nem com o dedo querem mexer nesse fardo. Então, são as exigências, as ordens. O legalismo, ele é profícuo em pôr fardos, ordens, exigências sobre as outras pessoas. Mas sem oferecer o que elas precisam para poder fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala da relação entre o indicativo e o imperativo em Paulo, é porque sempre antes de Paulo dizer, façam isso, ele explica por quê, como, qual é a fonte, de onde vem. Então, a descrição da coisa, do fato, sustenta a ação. Quando nós entendemos quem nós somos, então nós podemos receber a ordem para que sejamos, de fato, aquilo que nós somos. Então, é mais ou menos isso que ele fala nessa passagem aqui. Mas vamos por partes, né? Ele começa aí, digo, porém, andem em espírito. Aí já está a ordem, andem em espírito. Está o imperativo aí. Você consegue meio que ver no grego aí, né? Depois do lego de, ele fala pneumati, ou pneumati peripateite. Esse peripateite é um hebraísmo, é caminhar, é andar. Mas você sabe que Paulo não está falando em termos de andar com os pés. Ele está querendo dizer no sentido de viver. Viver. É aquela mesma ideia lá da aliança do Antigo Testamento, quando se fala de alguns homens que andaram com Deus. Quem andou com Deus? Quem, de forma muito emblemática no Antigo Testamento, andou com Deus?
O mais famoso de todos é Enoque. Enoque andou com Deus. E por isso, o texto dá a entender, o Senhor o levou para si, o arrebatou às alturas, o levou direto ao céu, sem passar pela morte. Ou seja, grande foi a recompensa desse homem que andou com Deus. Mas não quer dizer que ele ficava caminhando para lá e para cá com Deus. A ideia principal é viveu com relacionamento profundo, relacionamento íntimo. Então, quando Paulo diz aqui, digo, porém, andem em espírito, se relacionem profundamente com o Espírito. Uma vez que vocês possuem o Espírito Santo, não o tratem como um estranho, não o tratem como um visitante que de vez em quando aparece na casa de vocês, mas acostumem-se a Ele, acostumem-se a viver com Ele, acostumem-se a ter a presença dEle, a experimentar a presença dEle. É isso que significa andar em Espírito, andar no Espírito. Ele não pode ser um estranho que lá de vez em quando a gente fala, pois não é que o Espírito Santo está em mim? Está escrito, né? Então, se está escrito, eu acredito que o Espírito Santo está em mim. Isso é muito pouco, é muito vago. Significa ter uma vida com o Espírito de Deus. E se isso acontecer, e essa é a argumentação de Paulo aqui, ele diz, se vocês andarem, então andem em Espírito, porque se vocês fizerem isso, as paixões, que também pode ser traduzido como desejos, da carne, não satisfarão. Vocês não satisfarão as paixões da carne, aos desejos da carne, à vontade da carne, que é basicamente aquela vontade pecaminosa. Daqui a pouco ele vai dizer quais são essas obras da carne. Aqui ele fala das paixões da carne. É um termo aí que epitemiam, às vezes ele até é mais inclinado a uma descrição daquilo que daquilo que tem a ver com sensualidade, daquilo que tem a ver com desejos carnais, desejos impuros. O principal desejo da nossa carne é impuro, é a impureza, é a prática de coisas inconvenientes e pecaminosas. Então, ele está dizendo aí que se nós, não só se, porque é uma ordem para que nós façamos isso, mas se nós andamos no Espírito, se a gente tem um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. Nós vamos vencer os desejos da carne. Então, é interessante que Paulo não diz o seguinte, olha, lutem contra a carne. Lutem contra a carne, briguem contra ela. Não, ele não fala isso. Por quê? Porque é inútil. Não há vitória. Não há forças em nós para vencer nosso próprio pecado. Não há forças em nós para vencer o nosso próprio pecado. Só o Espírito Santo, até porque Ele é santo, pode vencer o pecado em nós. Então, o que ele está dizendo basicamente é: corra para o lado do mais forte. Essa guerra é muito terrível. Você não vai vencer como um mero soldadinho, enfrentando esse guerreiro gigantesco, invencível, que é sua própria carne, seus próprios desejos pecaminosos. Você não é páreo para esse guerreiro. Então, corra
se proteja, se esconda ao lado, atrás, junto do outro guerreiro, muito mais poderoso do que a sua carne, o Espírito. Então, andem na carne. Não, andem no Espírito. E vocês não satisfarão, não cumprirão as exigências da sua própria carne. O verso 17 diz, pois a carne... E aí você percebe que a tradução ela difere um pouco da que você tem aí, né? A tradução Revista Atualizada fala assim, pois a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A descrição é de uma briga, né? De uma luta. O sentido pode ser esse, mas o termo não é. O termo não significa isso. Ele usa, você consegue ver aí na língua grega, na primeira fase, no verso 16, veja aí, quantas palavras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, a sexta palavra. Consegue ver a sexta palavra do verso 16? É a epitimian. Tá? Ele repete essa palavra aí no verso 17. Você pode contar aí a quarta palavra. 1, 2, 3, 4, epitimei. É a mesma palavra na língua grega, que basicamente significa desejos, paixões. Mas, claro, né, ficou difícil traduzir dessa maneira, por isso que o tradutor ele se esforça para tornar compreensível. Por isso que a tradução disse, a carne milita, luta contra o Espírito. Porém, não é bem esse o sentido que está posto, né? Literalmente ele fala, a carne deseja contra do Espírito. Também o Espírito contra da carne. Estes, pois, uns aos outros se opõem. Aí está a briga, aí está o conflito. Estes, pois, uns aos outros se opõem. Então, eu coloco entre parênteses, né, a palavra que eu acho que ajuda a entender o que Paulo está querendo dizer. Ele fala, pois a carne deseja ir contra a vontade do Espírito. E vice-versa. O Espírito também vai contra a vontade da carne. Então, é um sentido de uma inimizade. Mas não é que os dois estão se batendo. Não é que os dois estão brigando um contra o outro. É muito mais uma descrição, uma questão de princípio, daquilo que cada um busca, cada um quer, é o desejo de cada um. Basicamente, o que Paulo está dizendo é que a sua carne, a minha carne, a nossa natureza pecaminosa, não quer, de maneira nenhuma, se submeter à vontade do Espírito. Não quer, de maneira nenhuma, se submeter à vontade do Espírito. E vice-versa, o Espírito que habita em você, que habita em mim, também não quer de maneira nenhuma que você se submeta à vontade da carne. Então aí está a luta, aí está o conflito que surge que existe dentro de cada um de nós. Estes, pois, uns aos outros se opõem, para que, a tradução também é bem truncada, bem difícil, mas dá para entender, para que não o que caso vocês desejem, isto façam. É difícil traduzir essa frase, os comentaristas aqui, eles têm muito trabalho para tentar resolver esta declaração de Paulo. E alguns apelam para Romanos 7, quando Paulo fala, o bem que eu quero, esse eu não faço, né? O mal que eu não quero, esse eu faço. Eu acho que não há relação aqui entre essas duas coisas. São contextos diferentes. Embora a terminologia possa ser um pouco parecida, mas eu entendo, na minha interpretação de Romanos 7, Paulo está descrevendo uma pessoa que não tem o Espírito. Que não tem o Espírito. E aqui ele está descrevendo nós que temos o Espírito Santo.
mas que ainda enfrentamos esse conflito íntimo, porque são duas vontades opostas lutando dentro de nós. Duas vontades opostas tentando uma se sobrepor à outra. Uma não deixar que nós, caso queiramos nos inclinar para a outra, não façamos isso. Tanto a carne em nós, a natureza pecaminosa, ela está sempre nos vigiando para que, se a gente começa a querer fazer as coisas que agradam ao Espírito de Deus, nós não façamos, mas, por outro lado, também o Espírito Santo está sempre nos vigiando para que nós, quando queremos fazer aquilo que a carne deseja, também não façamos. A solução ele já disse, né? Qual é a solução para não ficar no meio desse fogo cruzado? A solução é justamente não ficar no meio. Não ficar no meio, porque se ficar no meio, vai levar chumbo, vai ter fogo cruzado de qualquer forma. Então, é tomar partido. Tomar partido nessa disputa, tomar partido nesse conflito de interesses, de vontades. E qual é o lado que nós temos que tomar, ele diz, o do Espírito. Se nós, então, nos aproximamos de fato do Espírito e passamos a andar com Ele, viver com Ele diariamente, experimentando, todo dia, toda hora, a presença, a certeza do Espírito Santo na nossa vida, necessariamente a vontade da carne vai diminuir. Não vai sumir, infelizmente não. Não nesta vida. Não vai sumir. Mas ela vai ser mortificada. Não vai morrer 100%. Mas vai ser mortificada. Ela vai morrendo aos poucos. E santificação nada mais é apenas o aspecto positivo do que nós podemos chamar de mortificação da carne. O processo de mortificação da carne. À medida em que nós andamos com o Espírito Santo, então o poder do Espírito Santo se impõe sobre a carne, mortificando a carne. O aspecto positivo é que nós vamos fazer as coisas que o Espírito Santo deseja. E o aspecto negativo é que nós não faremos as coisas que a carne deseja. Então, Paulo resume aqui, né, o verso 18, dizendo: porém, se em espírito são guiados. Então, compare outra vez com o verso 16. Digo, porém, andem em espírito, andem no espírito. Agora ele fala, porém, se em espírito são guiados, é o mesmo sentido. São só palavras diferentes, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, eu tenho alguém que vai à minha frente, eu me escondo atrás dele, eu sigo ele. O Espírito Santo. Não é o meu espírito como alma, não. Esse é tão caído e pecaminoso quanto meu corpo. Quando Paulo fala da carne, a natureza carnal, é nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, nosso coração, é tudo que nós somos. Tudo isso é natureza carnal, decaída, tudo isso é carne. O Espírito é o Espírito Santo. Então, se nós somos guiados por esse Espírito, então se nós tomamos a posição ao lado dele nesse conflito, nessa inimizade, nessa oposição, Paulo diz, não estão debaixo da lei. Não estão debaixo da lei é uma frase também difícil de entender, o que exatamente ele quer dizer com isso, mas alguns comentaristas entendem que essa frase era uma espécie de um provérbio daqueles dias. De fato, Aristóteles usa. E provavelmente Paulo não tivesse lido isso. Também não é impossível. Paulo era um estudioso, conhecia muitas
muitos autores gregos, mas ele não costuma citá-los muito, certo? Ele está sempre mais citando o Antigo Testamento. Mas essa é uma frase de Aristóteles. O sentido de quem faz isso não está debaixo da lei é o sentido de que é um sentido de destaque, ou seja, é como se ele dissesse: a lei não tem nada contra ele. A lei não tem nada contra ele. Ele está isento de qualquer acusação da lei. Qualquer coisa que a lei pudesse acusar, ele está isento disso. Não há na lei nenhum elemento agora que possa condená-lo. Então, se nós estamos em espírito sendo guiados, Paulo fala: você não precisa se preocupar com a lei. Não porque a lei é descartável, é sem importância, não, justamente porque o poder de fogo que ela tem não pode mais atingir você, não pode mais destruir você. Verso 19. Agora vamos dar nomes aos bois, Paulo. Vamos entender o que eu estou falando. Manifestas, pois, são as obras da carne. E aqui, pela primeira vez, ele usa o termo obras da carne, né? Ele já usou muito essa expressão erga, para obras da lei. E agora ele menciona o mesmo termo, mas para da carne. E quando ele vai falar daqui a pouquinho sobre o Espírito, ele não vai usar esse termo, obras. Não vai usar. Ele não fala de obras da lei versus ou obras da carne ou obras do Espírito. Não gosta do termo obras. E não usa de maneira nenhuma. Então ele fala: manifestas, pois, são as obras da carne, as quais são. E aí vem a lista. A primeira palavra eu não traduzi, eu só transliterei, mas dá para entender. É o termo grego porneia, que a sua Bíblia provavelmente traduz como prostituição. Prostituição é uma tradução muito limitada. Essa é mais uma dessas palavras. Eu defendo que existem algumas palavras gregas que não se devem traduzir. A gente só translitera. É igual ela está lá no grego e deixa os pastores explicar para as pessoas, põe a responsabilidade nas costas para explicar o que significa. Porque se você opta pela palavra prostituição, você limita o termo a uns 10% do significado dele. No máximo a uns 10% do significado dele. Porque porné é uma palavra ampla para significar todo tipo de relação sexual errada. Toda espécie de relação sexual não prevista, ordenada por Deus. Então, entra a prostituição? Entra, mas a prostituição é uma de todas essas transgressões possíveis. Entra adultério, entra... Hoje, o que a gente chama de pornografia, vem dessa palavra, né? Porneia, pornô, de pornografia, ou seja, querer ver a nudez dos outros. Essa seria a ideia. Obviamente, naqueles tempos não existiam esses recursos, que hoje tem, né? Como? Estátuas. É verdade, existiam algumas estátuas, mas não tinha essa proliferação de imagens. Hoje a gente vive no mundo da proliferação da porneia. Porque, nesse sentido, ela está em qualquer outdoor, em qualquer lugar, né, em comerciais de televisão, na praia. Porque toda maneira de se vestir imprópria é porneia. Todo o desejo de mostrar o corpo para os outros é porneia. E é um dos aspectos dessa grande porneia aqui. Por isso é uma palavra muito ampla, e é a primeira que ele coloca, né? Veja, as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiramente, porneia. Em segundo lugar, ele fala impureza. Esse termo impureza é justamente aquela ideia de sujeira. Sujeira, mas sujeira sexual.
Parece ser um passo além da porneia. É o tipo da pior espécie, o mais depravado possível, o mais execrante possível. A próxima palavra, licenciosidade. Qual que é o termo usado aí na revista? Lascívia. O sentido é a pessoa que ela se permite, ela se libera, né? Ela não se domina, ela não se controla, ela se libera para a prática, para os tipos de práticas que a porneia em cima resume, né? Então, vejam que as primeiras palavras aqui são todas relacionadas, né, ao aspecto sexual, Mas não é só sexo que é pecado. Eu sempre costumo falar, né, que de cada 10 casos de disciplina nas igrejas evangélicas, 10 são por causa de relações impróprias. É o pecado favorito em termos de punição da igreja. Mas ele não é o único. Está aqui em primeiro lugar, portanto, sem dúvida, é um dos mais graves, mas tem mais coisas aqui que deviam ser observadas e tomar cuidado. Então, agora ele menciona mais 2 pecados aqui que têm a ver com o ambiente místico, o ambiente religioso, né? Idolatria. Idolatria é adorar alguma coisa, um ídolo, pode ser o que quer que seja, o dinheiro, estátuas, a si mesmo, pessoas, cantores, sei lá, né? Idolatria. Feitiçaria. Feitiçaria é a tentativa de, através da mistura, antigamente era isso, né? Da mistura de poções mágicas, obter algum tipo de benefício. É a palavra farmakeia do grego, que hoje, por causa disso, vem a palavra farmácia, né? Só que farmácia, atualmente, não significa isso. Mas se herdou esse termo, significava, naqueles dias, mexer, fazer poções mágicas, rituais, amuletos, algo dessa natureza aí. O que mais que ele destaca aí como obras da carne? Agora vem uma lista de coisas relacionadas aos relacionamentos. Relacionamentos. Ele já disse agora há pouco que o verdadeiro livre, liberto, é aquele que decide servir ao próximo por amor. E aqui estão os maiores inimigos deste sentimento. Aqui estão os maiores inimigos desse sentimento. Quais são eles? Ele começa aí com o primeiro deles, inimizade. Aquele sentimento que leva as pessoas a não conseguirem ser amigas de ninguém. Elas estão sempre brigando, sempre fomentando inimizade, desentendimento, né? Sempre, de alguma maneira, tentando destruir os relacionamentos. A próxima palavra é direta, briga mesmo, briga. Sair no braço, briga. Mas também um conceito, não é só a ideia de se ferir fisicamente. Tem os aspectos relacionados também à boca, à língua, ao que se fala, né? Inimizade, briga, ciúme. Ninguém precisa explicar o que significa ciúme, né? Ira. Então, todos esses sentimentos aí, eles são motivados por ódio, né? Por raiva, ódio do seu irmão, do seu próximo. A carne produz isso. Dos seus principais feitos, é o que ela mais produz. A próxima palavra, a tradução melhor seria ambições.
no sentido de querer ocupar, ter destaque, ter tudo para si, mais ou menos essa ideia, né? Se aplicar isso aos relacionamentos, o sentido basicamente é que a pessoa quer que todos façam a vontade dela. Todos precisam fazer a minha vontade. É uma ideia de ambição. Todos têm que me servir, todos têm que me dar os seus dons, me dar as suas coisas. Divisões, justamente porque não vai ser possível que todo mundo me sirva, então eu saio e levo aqueles que me servem. Mais ou menos isso. Eu divido o corpo. Dividir a igreja é um dos piores pecados que podem existir. A próxima palavra que ele usa aí eu coloco também sem tradução, heresias. Só que aqui não é exatamente ensinar uma doutrina falsa. Aqui tem mais a ver com um grupo que se apega a um ensino falso. Uma facção. A gente fala muito de facção hoje em dia das penitenciárias, né? Essa é a ideia mesmo. A facção, aquele grupo que ele se une em torno de um ideal, só que é um ideal criminoso. É um ideal criminoso. Grupos de cristãos que se reúnem também em torno de um ideal, só que é um ideal não amoroso. Não é um ideal amoroso, não é um ideal de servir ao próximo. É um ideal de ter proeminência. É um ideal de ter benefícios, vantagens pessoais. Invejas. Então, tudo isso daí, né? Todas essas palavras, vejam quantas palavras aí, né? Inimizade, briga, ciúme, ira, ambição, divisão, heresia, inveja. 8 expressões. Todas relacionadas aos relacionamentos. E, finalmente, 2 termos para um outro tipo de pecado. Tão grave quanto. Mas assim, a gente releva esse tipo de pecado, né? Bebedeira até que não, a gente fica bem furioso quando alguém se embebeda, mas ele fala comilanças, que seria a ideia de glutonaria, né? Comer demais, não se controlar. São os pecados da língua também, só que esse é diferente. Bebedeiras e comilanças. Então, os apetites humanos. Porque o problema aqui está no exagero. Né? Beber e comer não é pecado, evidentemente que não. É até uma necessidade básica, e mais do que uma necessidade básica, é uma concessão prazerosa que Deus nos dá. Certo? Porque se Deus permite que os alimentos tenham sabor, é graça, é a bondade de Deus. Ele nos proporciona isso de forma aprazível. Onde está o pecado? Exagerar e tornar, né, a vida basicamente comer e beber. Mas ele não diz, e acabou, né? Ele fala, e há semelhantes a essas. Então tem muita coisa a mais aí, parecido com isso daqui, que eu predigo a vocês, eu falo antes, estou falando agora, tá? Estou predizendo isso para vocês, como já predisse antes, que os praticantes dessas coisas, o reino de Deus não herdarão. Herdarão é aquilo que ele vem falando o tempo todo, vocês são herdeiros do reino, herdeiros de Abraão, herdeiros. Mas quem se mantém nessas coisas, ele diz, não é herdeiro. Não vai herdar o reino de Deus. O outro lado da moeda, verso 22. Mas o fruto do Espírito é. Então, ele não usa a obra do Espírito. Paulo não gosta da palavra obra. Denota esforço humano, denota mérito humano. Aqui ele não usa isso. Até ele usa em Efésios 2:10, quando ele fala que somos feitura de Cristo, criados em Cristo para boas obras. Ou seja, ele não descarta o termo totalmente, mas quando é para deixar bem claro o significado, ele prefere fruto.
O fruto do Espírito. E fruto é o termo literal mesmo, que pega lá da laranja, que pega lá a maçã, entendeu? É fruto mesmo, nesse sentido. É o que nasce de. É o resultado, é a produção feita por alguém ou por algo. Então, não é a nossa obra, é o resultado do Espírito. É o que o Espírito produz em nós, como uma árvore que produz isso de forma orgânica. Eu sempre brinco, né, quando leio esse texto, que a gente não costuma ver por aí árvores se esforçando muito para produzir frutos. Ela não precisa fazer algum esforço para produzir um fruto. Como que uma árvore produz um fruto? Naturalmente. Desde que tenha o que é necessário. Desde que ela tenha o que é necessário. A primeira coisa que ela tem que ter é o quê? Natureza de árvore boa. Porque a árvore má produz fruto mau, Jesus disse. A árvore boa produz... Então não adianta, não tem jeito de um limoeiro se esforçar para produzir uma laranja. Ele passará a eternidade se esforçando e não produzirá nenhuma laranja. Um pecador não produz boas obras. Um homem morto nos seus delitos e pecados não produz qualquer coisa boa. Por isso, o Espírito tem que vir e fazer a obra da redenção em nós, transformar a nossa natureza, mudar a natureza decaída, implantar, como se fosse enxertar em nós uma nova natureza. Aí sim, com um enxerto, uma determinada planta produz outro fruto. Porque uma natureza externa, produtora, foi enxertada nela. O Espírito Santo tendo sido enxertado em nós, ele produz em nós um fruto. Mas ele tem que ter a natureza e tem que ter as condições também. Tem que ter chuva, tem que ter bom solo, tem que cuidar bem, tem que limpar, aquela coisa toda. A metáfora que Jesus usa, inclusive para dizer que é assim que nós podemos produzir frutos. Quando ele fala que nós somos a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Tem que ser limpados, cortados, podados, mas também podem ser queimados. Então, ele diz aí, o fruto do Espírito é amor. A primeira expressão, a primeira palavra, ele já vinha falando que o amor é o princípio fundamental por trás de toda a lei. O amor é o que nos capacita a nos tornar servos uns dos outros e não de nós mesmos. E agora ele diz de onde vem o amor. O amor não é um sentimento nosso, natural, que nós decidimos, a partir de hoje eu vou amar. Vou amar mais a mim mesmo, é só o que eu consigo. O amor é o resultado primeiro da obra do Espírito Santo em nós. O amor pelo próximo é o resultado direto da obra do Espírito Santo em nós. Ele produz isso. Algumas pessoas até acham que Paulo, quando ele diz o fruto do Espírito é amor, como se ele dissesse, é só isso. Ele põe um ponto final aqui. Tudo que vem depois, ele está desdobrando o termo amor. Ou seja, o fruto do Espírito é amor, que se expressa em alegria, paz, paciência, e assim por diante. Essa interpretação é bem possível, eu não tenho certeza se ela é 100%, mas é bem possível que ele tenha, porque o amor não parece ser apenas um dos elementos. Ok? Ele é o grande elemento. Ele é o rei de todos. Mesmo quando Paulo compara o amor dentro daquelas 3 maiores virtudes, junto com fé e esperança, e aí sim, nós temos guerreiros do mesmo nível, diríamos assim,
Ele diz, mas o mais fortão aí é o amor. O maior de todos esses é o amor. Então, ao que parece, de fato, ele não está subdividindo o fruto em vários aspectos, mas destacando o amor como o grande fruto do Espírito. Mas a gente quer entender o que é o amor, porque fica muito abstrato, às vezes, falar de amor. Né? Muito abstrato, muito subjetivo. Então ele diz, o amor é dessa maneira. Como ele faz em 1 Coríntios 13, né? O amor não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Então é preciso explicar o que é o amor. Então ele diz, alegria e paz, em primeiro lugar. Então ele está parecendo colocar aquilo que muda o nosso semblante, muda o nosso jeito de ser. Porque antes só tem braveza, raiva, né? Ódio. E agora, sorriso. Mas não é um sorriso irônico, falso, né? Forçado. É o verdadeiro, aquele da alegria perene. Alegria e paz. Paz quer dizer, acabou a guerra íntima. Aquela guerra contra nós mesmos, acabou. As próximas expressões aí, para o próximo. Né? Paciência. Paciência quer dizer, basicamente, aguentar firme quando sofremos. Quando sofremos injustamente, inclusive, quando batem na gente. Suportar. Paciência não é aquele sujeito... Hoje a gente fala muito de paciência, falando muito paciente, mas está pensando que ele é preguiçoso. Então, às vezes a gente usa paciente como um eufemismo para preguiçoso. Não tem nada a ver. Não é esse sentido aqui. O sentido mesmo é de alguém que aguenta as pancadas e sabe ser gentil. Essa expressão gentilidade, né, que também a nossa revista traduz como benignidade, mas o sentido é uma postura gentil para com o próximo. Mesmo que ele não mereça. E na maior parte das vezes ele não merece mesmo. E ainda assim, nós agimos com gentileza. Bondade. Aí está o termo mais forte, eu acho. Bondade. Bondade é o que é bom e é certo. A ideia não é bondade no sentido de fazer coisas erradas para ser bom. Não, é o que é bom, mas que é certo. Bom e certo. O que é corretamente bom. O que é corretamente bom. Fé é a próxima palavra. Talvez seja melhor traduzir como fidelidade, como de fato a revista atualizada traduz, né? Fidelidade. Quer dizer, alguém fiel, quer dizer, alguém confiável. Alguém que não trai. Mansidão, ou seja, o contrário de ira, de braveza, de ódio, de fúria. Autocontrole ou domínio próprio. Ele destacou lá em cima, nas obras da carne, a pessoa que não se contém. Ao contrário disso, é aquele que se contém, é aquele que, pelo Espírito, consegue domar a fera que há em nós. Porque domínio próprio não é covardia. Não é covardia, não é o sujeito que ele foge da briga porque ele tem medo de apanhar. Não é esse o sentido aqui. É mais o sentido de alguém que sabe o quanto podia bater e não bate. Sabe o quanto podia causar dano, mas ele doma a fera.
controla, e a fera está dentro dele mesmo, né? O cavalo selvagem, que precisa de freio, bota o freio na boca e controla o cavalo selvagem. Senão sai dando coice para tudo que é lado. Não é uma qualidade nossa ter isso. Nada disso aqui, aliás, é qualidade nossa, né? É tudo fruto do Espírito. E aí ele repete uma expressão semelhante que ele usou lá atrás: contra essas coisas não há lei. Antes ele falou, quem está aqui não está debaixo da lei. Agora ele repete, no sentido mais claro ainda, contra essas coisas não há lei. A lei não tem nada o que falar. A lei não encontra nada para acusar. A lei não encontra nada para apontar defeito. Os que não tem verbo essa última frase, por isso que eu coloco entre parênteses os que são de Cristo, ele fala, os que de Cristo, os que pertencem a Cristo, a carne crucificaram, juntamente com os interesses e paixões dela. Então, tem um monte de coisa crucificada aqui, ele fala. A carne está crucificada, os interesses dela, as paixões dela. Então, isso não é opcional, ele está falando, não é opcional. Não é opcional no sentido que você pode dizer assim, bom, então eu posso ou ter o fruto do Espírito, ou deixar um pouquinho aparecer a carne. Ele fala, não. Não tem como deixar aparecer o que está morto, o que está crucificado. Não há opção para nós, para cultivarmos as obras da carne. Essa opção não existe. Nós temos que sempre lembrar, com toda a seriedade, se temos problema com bebedice, glutonaria, ira, ódio, divisão, se temos problema com essas coisas, porneia, que o texto diz, não herdarão o reino os que tais coisas praticam. Porque simplesmente elas são incompatíveis com a natureza, a nova natureza que nós recebemos. Porque os que são de Cristo já crucificaram a carne, ele fala. Quando Cristo morreu na cruz, nossa carne foi lá com ele. E os seus desejos, os seus interesses. Não há outra alternativa para o cristão, a não ser andar no Espírito. Porque andando no Espírito, a carne vai sendo mortificada. Finalmente ele conclui, e aí está aquela relação do imperativo com o indicativo outra vez. Uma vez que vivemos no Espírito, ao Espírito também nos conformemos. Aqui talvez a parte mais clara dessa relação entre o indicativo e o imperativo. Já que somos isso, sejamos isso. Parece até redundante, né? Já que você é isso, então seja isso. Já que você é crente, viva como crente. Já que você é cristão, seja cristão. Uma vez que você é santo, seja santo. O fundamento da ordem, do imperativo, do faça, está no você é. Você tem isso. Sua carne já foi crucificada. Cristo já resgatou você, já pagou o preço, tirou você da escravidão. O Espírito habita em você, você é isso. Então seja isso. A ideia é, seja na prática o que você já é na teoria. Não adianta ficar só na teoria. A teoria não salva. Porque a teoria sem prática é falsa. É uma teoria falsa. A teoria tem que encontrar-se com a prática na nossa vida. E o último conselho dele é: não nos tornemos vangloriosos. Veja que essa expressão vanglória, glória vã, glória vazia. Não nos tornemos vangloriosos, uns aos outros provocando. A tradução invejando uns aos outros, o termo que ele usa é aquele que significa inveja mesmo, mas
é mais a ideia de um sentimento comparativo, um pensamento comparativo. É aquela pessoa que ela está sempre se comparando com o próximo, mas é porque ela quer ser melhor do que o próximo. Ela não tolera, ela não suporta a ideia de que o próximo seja melhor do que ela. Então, competindo mentalmente uns com os outros. É tão difícil para nós, como cristãos, entender que não há espaço para competição na igreja. Não há espaço. A palavra competição, ela é totalmente inaceitável, incongruente com igreja. Mas é tão difícil para nós porque tudo lá no mundo é competição. Tudo. E nós valorizamos a competição, inclusive, no mundo. Nós estamos nossos filhos a competirem, a serem os melhores, para ter as melhores recompensas. Todo mundo gosta de uma boa competição, é da nossa carne isto. Há coisas lá que não são necessariamente pecaminosas, mas dentro da igreja é. Dentro da igreja não há competição. Dentro da igreja há cooperação. Cooperação. A ideia é servir ao próximo e não competir com ele. Quando uns aos outros se servem, todo mundo fica bem servido. Finalizando, irmãos, considerações teológicas, só repetindo aqui esses conceitos para vocês gravarem. Relembrando o que ele disse na passagem anterior, nós somos espiritualmente filhos de Abraão e de Sara, não de Agar. Então nós não somos escravos. Nós somos libertos, não mais escravos. E como tal, herdeiros da grande bênção de Abraão, foi prometida a Abraão, que chega a nós pela fé, na pessoa do Espírito Santo. A primeira vez que ele falou isso foi lá em Gálatas 3,13, quando ele falou, Cristo se fez maldito em nosso lugar, pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios pela fé, para que recebessem o Espírito prometido. Ele retomou isso agora, dizendo, nós temos o Espírito, portanto nós somos herdeiros. Mas se você anda na carne, é porque não tem o Espírito, e portanto não é herdeiro. Isso ele também deixou bem claro. Uma vez que o Espírito está em nós, aí está o fato, aí está o indicativo, está o fato, estamos numa nova situação de plena liberdade. Porém, essa liberdade não é para o pecado, ou para o mal, porque isso seria escravidão, mas para o amor e o bem. É uma liberdade para o bem, uma liberdade para o amor. Eu sempre digo, que Deus é o ser mais livre que existe, mas Ele não pode pecar. Como é que Ele pode ser livre se Ele não pode pecar? Ele não pode mentir. A Bíblia fala, Deus não pode mentir. Então como é que Ele pode ser livre se Ele não pode fazer certas coisas? Porque a única liberdade verdadeira é a liberdade para o bem. É a liberdade para o certo. Para o mal não é liberdade, é escravidão. Poder fazer o mal não é liberdade, é escravidão. Vemos a plena liberdade, portanto, vivemos ela também, quando não pecamos. Pois o pecado é escravidão. Quem comete pecado é escravo do pecado, Jesus disse. Embora não tenhamos necessidade, Paulo fala, de nos apegar àqueles detalhes da lei, principalmente aqueles 3 detalhes que eram exigidos aos gálatas pelos judaizantes, isso não significa que estamos liberados para descumprir a lei, afrontar a lei. Pois, na verdade, cumprimos a lei numa forma ainda mais aperfeiçoada, espiritual, eu diria, quando praticamos o amor. Cumprimos o grande princípio da lei, o grande princípio eterno da lei, quando praticamos o amor. Não fomos libertados, portanto,
para deixar a carne nos dominar, pois isso é escravidão. Conscientes da luta que ainda existe em nós, não ressuscitamos ainda, gloriosos, então ainda há resquícios do mal, do pecado, da queda em nós, mas já foi enxertada uma nova natureza. Então, conscientes da luta que existe em nós, mas também conscientes da grande obra espiritual realizada em nós, damos um passo decisivo na direção da vontade do Espírito. Isso é o que se espera de todo crente. O que Paulo está chamando os crentes da Galácia é: não se iludam pensando que se forem obedecer mandamentos isolados, vocês vão estar sendo espirituais. Deem um passo decisivo na direção do relacionamento com o Espírito Santo. Integral. E ao fazermos isso, viramos as costas para a carne. Ela fica para trás. Necessariamente, ela fica para trás. Obras da carne têm relação principalmente com pecados sexuais, em primeiro lugar. Pornéia, impureza, licenciosidade. Mas também no âmbito da religião, idolatria, feitiçaria. E onde mais aparece é nos relacionamentos: inimizade, briga, ciúme, ira, ambições, divisões, heresias, facções, invejas. Mas não se esqueça também dos apetites, bebedeiras, comilanças. Fruto do Espírito tem a ver com amor. E como esse amor se expressa? Em sentimentos íntimos, alegria, paz. E atitudes para com o próximo: paciência, gentilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. E, finalmente, somos chamados a viver na prática aquilo que já somos na teoria. A teoria fundamenta a prática. Já temos o Espírito. A promessa, portanto, devemos viver em conformidade com isso. O indicativo sustenta o imperativo. O segredo para vencer a carne é não alimentá-la. O segredo para produzir o fruto do Espírito é andar no Espírito. Andando no Espírito, nós não satisfaremos a vontade da carne, e não é que nós produziremos o fruto do Espírito, nós não produzimos nada. O Espírito produzirá seu fruto em nós. Perguntas? Boa noite a todos. Sobre a questão do pecado, qual o papel do cristão para vencer o pecado? Existe um tipo de sinergismo nesse aspecto, para andar no Espírito? Parece que não. Parece que o papel nosso é mínimo, né? O papel nosso é mínimo no sentido de que, diante do tamanho da obra do Espírito. Claro que não é cruzar os braços. Se a pessoa cruzar os braços, ela não está vivendo no Espírito. Então, a ideia é que nós precisamos alimentar a nossa vida espiritual. Alimentar a nossa vida espiritual exaustivamente, mesmo quando não temos fome. Porque nem sempre nós vamos ter fome. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual exaustivamente. E cortar a ração diária da carne. Né? Deixá-la morrer de fome. Porque, do contrário, ela permanece viva, permanece lá. E nisso há necessariamente um esforço. Mas é sempre preciso lembrar que nós somos capacitados. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Confiando, então, na operação divina, vamos alimentar exaustivamente a natureza espiritual. Como é que alimenta? Então, os reformados sempre diziam, através dos meios de graça. Os meios de graça são os grandes elementos divinos para nos alimentar espiritualmente. E quais são os meios de graça, de acordo com a teologia reformada? Ele disse, palavra
oração, disciplina. Palavra, sacramentos e disciplina. A oração está junto com os sacramentos e com a palavra. Por isso que alguns colocam também a oração como um quarto, mas na verdade está junto. Esses meios de graça são poderosos elementos divinos para nos dar a vivência espiritual que nós tanto precisamos para minimizar a carne em nós e para maximizar o fruto do Espírito em nós. Ok? Vamos orar, meus irmãos? Pedir para Paulo dirigir uma oração. Senhor, nosso Deus bondoso e maravilhoso, esta noite, Senhor, nós recebemos alimento, palavra, Senhor, palavra essa que alimenta a nossa vida espiritual, que nos sustenta a cada dia, Senhor. Nossa carne é fraca para resistir a tantas tentações, mas como disse o Senhor Jesus, o Espírito está pronto a nos ajudar a resistir e a vencer cada dia, Senhor. Muito obrigado por essa palavra tão preciosa que recebemos de Ti, Senhor. Tão maravilhosa para as nossas vidas, tão importante, tão necessária, Senhor, e que não vem de nós, é um presente que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu servo, que vem nos ensinar, que dispõe da sua vida, do seu conhecimento, daquilo que o Senhor tem dado a ele, do seu tempo, da sua família. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua igreja, que tem vindo, que vem para ouvir a Tua palavra, ouvir e receber de Ti a fé, o alimento, a instrução. Cada coração, Senhor, saia feliz e satisfeito em Ti, pois o Senhor é que satisfaz a nossa alma. Guarda agora, Senhor, cada vida no retorno aos seus lares, livra do mal, Senhor, e na continuidade dessa semana possamos andar na Tua presença, andar em Espírito. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos no precioso, maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Uma ótima noite, irmãos. Deus abençoe a todos.